Então, esse método ele tem vantagens porque o aprendiz ele pode ver o modelo, né, que o seu colega lá fazendo, desempenhando a tarefa, ele vai ouvir o feedback, né, que o professor está passando para o colega dele, tá? E aí ele vai, então, fazer proveito disso, né? Ele, além de estar observando o coleguinha dele fazendo, desenvolvendo a habilidade, desempenhando a habilidade, ele ouve o professor, né, fazer as correções, então ele também vai captar essa mensagem e vai poder colocar em prática para que ele possa ter um desempenho melhor. Então, nessa situação, o aluno, ele observa o quê? Ele observa o que o colega dele, não treinado também, né, do mesmo nível que ele está fazendo, ele observa, né, o professor fazendo as correções, tá, no desempenho que o colega está tendo, né, então o professor vai corrigir o colega, ele observa aquilo que o colega está fazendo para estar podendo corrigir, né, os erros apontados pelo professor, e ele vai enxergar também o sucesso que o colega dele obteve nas tentativas subsequentes. Frequência de demonstração de uma habilidade. Então, com que frequência a gente que eu digo, nós professores de educação física, devemos demonstrar, né, de uma habilidade? O Gentili, né, nas suas pesquisas, ele tem recomendado que a demonstração da habilidade antes que o aprendiz comece a praticá-la é de suma importância, né, e que o professor vai, à medida que vai passando o tempo, o professor vai sempre demonstrando, né, como se deve fazer, como se deve colocar em prática a tarefa, tá? Nas vezes subsequentes que o aprendiz for executando. Então, essa demonstração ela deve ser contínua. Também pesquisas realizadas pelo Carol e o Bandurra, né, têm demonstrado que observar o modelo por maior frequência, né, tem levado ao quê? A uma melhor aprendizagem da habilidade motora. Então, quanto mais eu observo o modelo executando a tarefa motora, mais eu vou, né, evoluir, eu vou desenvolver. Ou seja, o que eu digo é o aprendiz. Instruções verbais. O que seria, então, instruções verbais, né? A gente sabe que o aprendiz, ou as pessoas de um modo geral, né, têm dificuldades em ficar prestando atenção em mais de uma ou duas instruções ou informações, né, sobre aquilo que você deverá fazer. Lembra aí quando você era criança e às vezes sua mãe pedia para você ir lá no supermercado e comprar, né, 3 ou 4 ingredientes. E, geralmente quando você chegava lá você, nossa, esqueci, lembrava só de 1 ou 2, né? Então, de uma forma geral, o ser humano tem essas deficiências, tá? Então, uma quantidade mínima de informação verbal, ela já pode ultrapassar os limites da capacidade do aprendiz, né, de reter essa informação. Então, a princípio, não adianta o professor ficar disparando, né, uma quantidade exorbitante de informações verbais para o aprendiz. Então, é melhor fornecer poucas informações, ou 1 ou 2 no máximo de cada vez. Tá? Então, uma estratégia que o professor pode usar é a das pistas verbais. O que seria pistas verbais? São frases curtas, né, com pouquíssimas palavras, tá? E que vai chamar a atenção do iniciante para aquilo que há de relevante na informação que o professor está querendo passar sobre a execução daquela habilidade motora que o aprendiz está desenvolvendo naquele momento. Aí no caso, né, desse slide, a professora está lá e a mocinha está fazendo uma parada de 2 apoio. Então, ela dá a pista verbal. Estende o joelho. É uma informação curta, né, e de fácil assimilação pelo aprendiz. Essas pistas verbais também servem como um recurso para
você está corrigindo o padrão do movimento, daquela habilidade que está sendo posta em prática. Então, está lá o ginasta, né, fazendo uma evolução na barra, e aí o professor dá a pista verbal, né, uma pequena informação. Flexione o tronco. Tá? Então, é de fácil entendimento e o aprendiz vai corrigir aquilo que está sendo feito de maneira equivocada no movimento. Então, esses comandos simples, né, e curtos, que são as pistas verbais, eles são extremamente eficientes na tarefa de instruir verbalmente o aprendiz, né, e são de grande valia para a aprendizagem de novas tarefas motoras ou novas habilidades motoras. Aí a gente está vendo a figura de Guardiola, né, na beira do campo, então ele dá uma informação com uma pista verbal, porque ali não dá para você ficar se estendendo muito, né? Então, com apenas uma palavra, o treinador ele consegue passar a informação, né? Cobertura, né? Diminui na marcação. Então, são detalhes que o aprendiz, né, e aí no caso de alto rendimento, o que está lá executando a tarefa motora, ele com a pista verbal ele capta a informação rapidamente. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje se encerra aqui, né, sem antes colocar para vocês a tarefa que vocês devem estar desenvolvendo para concluir a aula de hoje. E depois vocês, por favor, né, façam a postagem dessa tarefa que vai corresponder à sua frequência da aula de hoje. Então é o seguinte, vocês deverão fazer a descrição, escrever mesmo, digitado, da instrução verbal que você faria ao seu aluno que está passando pela fase de aprendizagem da habilidade motora referida abaixo. Ou seja, que habilidade é essa? É a tarefa, né, ou a parada de 3 apoios. Tá? Então, você vai fazer a instrução verbal. E aí você vai dar foco na colocação da cabeça e das mãos sobre o colchonete. Vocês, se não me engano, já tiveram a disciplina ginástica artística, então vocês já têm competência, né, para fazer isso. Se ainda não viram essa disciplina, dá uma pesquisada aí na internet que vocês vão conseguir realizar essa atividade. Ok? Então é isso, estamos finalizando a aula. Desculpe aí que a cachorrinha está brava ali, fazendo barulho. E tenham todos uma boa noite, espero que todos estejam bem de saúde e fiquem com Deus.